Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Foco e Propósito. E hoje temos uma edição especial, gravada aqui no nosso estúdio. Temos uma convidada muito especial, a psicóloga Rosilene. Seja bem-vinda, Obrigado, Rosilene. Guilherme, é um Rosilene é prazer. psicóloga, especializada em terapia cognitivo-comportamental e tem bastante experiência com palestras e capacitações, né, treinamentos. E hoje a gente vai falar sobre esse dualismo entre a realidade e as redes sociais, o impacto na nossa mente e no nosso bem-estar. Então hoje a gente vai poder discutir essa dinâmica que tanto impacta a vida de crianças, adolescentes, adultos, Sim, idosos, acho que praticamente toda a população, né, Rosilene? sim. Em geral, né, a rede, ela é em geral. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui, né, nesse local onde eu iniciei a minha formação. Eu tenho um amor muito grande por essa faculdade e me sinto muito gratificada de estar aqui, e essa oportunidade, eu quero agradecer. Esse tema, ele é muito relevante, né, que é a nossa realidade versus as redes sociais. Então, hoje em dia existe uma distorção muito grande do que é a realidade, o que é a rede social. A rede social, ela é muito importante hoje em dia. Ela tem um foco muito importante, né? A gente precisa da rede social. Parte da vida das pessoas, a impressão que a Sim, gente tem que o valor da vida das pessoas, elas atribuem ao que está na rede social, né. exato. O problema é como eu uso essa rede social e o que ela gera em mim. Porque até o ponto de você ter uma rede social, isso é importante, é uma tecnologia útil, né, para nós. Mas até que ponto que eu estou usando essa rede e ela está trazendo um prejuízo para mim? Por exemplo, um clique. Eu entro na tela do celular e eu vou lá para Paris. Imagina hoje você se desprender, você comprar uma passagem, você ter um gasto, você ir lá, você ter um gasto emocional, tudo mais. Não, eu posso em um segundo ir lá e ver, né, às vezes até pessoalmente você não consegue ir, mas você E as redes sociais, elas, conectaram as pessoas de uma forma inédita, né, sim, de uma forma no percurso da diferenciada, né. humanidade. Então várias pessoas que estavam desconectadas passaram a ter conexão Sim, com parentes, pessoas que fizeram faculdade. é uma Tem interação esse lado bom, diferenciada. né. Sim, Mas eu vejo, assim, alguns pais, principalmente pais de adolescentes, sim. pré-adolescentes e até crianças, Uhum. eles comentam muito, Rosilene. E aí alguns pais proíbem celular, proíbem rede social, e Sim, outros ficam preocupados em qual deveria ser o papel do pai, do responsável, sim, no monitoramento. O que que você sim. pensa sobre Existe, isso? Guilherme, assim, prejuízos quando você não sabe lidar com a rede social. Igual a gente tem conexões neuronais, né, que são nossos neurônios. Então, o que que acontece quando a pessoa se sente viciada na rede social? O nosso neurônio, ele gera neurotransmissores. Então, o que que é? Ele gera hormônios para o nosso corpo. E um deles fundamental que gera o prazer da rede social é a dopamina. Então, imagina aquele jovem que ele pega o celular, ele está estressado, tem um monte de prova. Aí ele pega o celular e eu vou ficar lá vendo um monte de coisa no TikTok. E eu vejo esses 15 minutos, depois eu vou mais 30, depois eu vou mais uma hora, quando você vê, tá 4 horas lá, não só jovens, adultos também. O que que acontece? É um ciclo vicioso, porque você tem um prazer que aciona o seu neurônio, que é o TikTok, ou qualquer outra coisa, né. E isso que acionou o seu neurônio, ele vai gerar o hormônio dopamina, que vai lá para o seu hipocampo. Eu vi um documentário outro dia que as redes sociais, elas foram desenvolvidas para gerar essa dependência, né. Sim, E isso porque agrava, gera o né. prazer. No hipocampo, onde ali está no nosso cérebro o prazer, o que que vai acontecer? Ele vai ficar sendo estimulado o tempo todo. Só que você consegue estimular ele da mesma forma o tempo todo? Não. É. Sempre precisa de mais. Eu É vejo o muitos vício. jovens, adolescentes ansiosos, se eles se Sim. separam do celular, igual agora, por exemplo, com essa lei que proíbe o celular na escola, Uhum. eles terminam a aula e já ficam
assim, ansiosos mesmo, quase que para com olhar o com celular. abstinência. Sim, E e é uma abstinência, porque ele tem sido escrito pelo nosso DSM, né, que aquilo se gerou um vício. É o nosso livro já de se fala diagnóstico, já já se tem fala já que a previsão de internet, dependência, né, de dependência, né, igual um vício do cigarro, de droga. então cabe você até falar em detox digital. Sim, porque você gera fissura, igual o álcool, você fica nervoso se você não usa. Pode ver alguns adolescentes estressados, Eu vejo se que alguns tira, ficam chateados, às vezes, se postam uma coisa e tem pouco like ou pouco, ele fica deprimido. como se o valor dele estivesse atrelado à quantidade de seguidores. Porque existe a Eh, comparação, né. Eu vou me comparar com o outro, mas se eu não estou me reconhecendo, como que eu vou conseguir me comparar com o outro, né. e é muito perigoso o seu valor Demais. pessoal estar atrelado à quantidade de curtida, de amigos Sim, que você tem isso na gera rede. muitas vezes até um transtorno. O que que acontece? Os jovens hoje em dia, eles estão como uma vitrine social. Eu olho o outro e me comparo com ele, ou o que ele tem, e adultos também, E nem sempre o que está na rede social não é é a a realidade, realidade, né? porque você Você mostra o que projeta você ali. quer. É. Agora o dia a dia, ele é completamente diferente da realidade, né. Então isso traz muito prejuízo aos jovens, hoje em dia, e prejuízo às crianças. É. Existem bebês que deixam ele com o celular vendo videozinho. Parece que tem, inclusive, uma relação dessas comparações irreais que são resultado de uma ilusão, né? Sim. Com baixa autoestima, depressão e ansiedade. Uhum. Porque é o que vai acionar no sistema da pessoa. Eu quero ser igual àquele artista de cinema, mas eu não consigo ser, mas eu tô ali, olhando ele o tempo todo. Eu vou começar a me comparar. Aí eu não aceito o que eu sou e eu quero ser como ele é e eu não consigo ser. Aí vem a ansiedade de ser como ele é e vem outros tipos de transtornos também com isso. É possível utilizar as redes sociais e tê-las como aliadas e ter um uso equilibrado e saudável? Sim, tem que ter um autocontrole. Em primeiro passo, se controlar. Eu vou assistir um vídeo, quanto tempo eu vou assistir esse vídeo? Quanto tempo ele está tomando do meu tempo ali? Isso acontece muito com os adolescentes, que gera neles uma procrastinação. Ele fala assim: eu vou estudar daqui 15 minutos. Daqui a pouquinho eu estudo, né? Ah, agora eu vou assistir uma coisa aqui para me relaxar. Aí vai lá na dopamina que está sendo gerada no cérebro Quando vê, dele, os 15 minutos viraram 2 horas, né? 4 horas, no mínimo. E aí passou-se o Aí ele tempo, né? procrastina, porque ah, essa matéria está difícil, eu não estou conseguindo estudar, então deixa para depois, eu vou relaxar Tem primeiro. uns relatórios em quase todos os celulares, sistemas, operacionais de celular hoje já oferece isso. Ele te dá um relatório de quanto tempo você gastou em rede social, em aplicativo X, Y, Z, Isso é bacana. para Mas isso você é ter mais interessante consciência, né? para adultos, porque eu já tratei de pacientes na minha clínica que ele tinha dificuldades no trabalho de entregar relatórios, de completar serviços, porque ele Isso não isso conseguia organizar o tempo dele. O isso tempo impacta adultos todo, também, né? adultos, o tempo todo ali na rede social, então ele não conseguia trabalhar direito mais. Aí ele começava a não cumprir Não prazos. cumpre, porque o tempo dele de relaxar é muito maior. Ele já não está mais nem relaxando, Então tem uma relação também com o estresse. muito. Porque se você está muito estressado, você quer uma via que vai te relaxar. E essa é uma via mais rápida que existe. E ninguém te cobra nada, você está ali só sendo estimulado o tempo todo. Entendi. E acho que a perda de foco também é um subproduto ruim, né? Sim, é Além da muito prejudicial. procrastinação, eu perco o foco, porque, por exemplo, eu já vejo muito assim, a pessoa está reunida com você, está lá no celular, então, em parte, ela está prestando atenção em você, em parte no que está no celular dela. Sim, Isso também é um problema, né? E sim, sem contar que algumas pessoas se sentem até mal com isso, né? Como se fosse um descaso. E sim. às vezes a outra pessoa não é que ela está querendo desprezar o outro, mas ela está viciada ali, né? Isso gerou um vício nela. Como todo vício, você precisa do quê? De um tratamento. Sim. Para você, Principalmente quem faz atendimento.
Sim, seja no comércio, seja atendimento de saúde, um atendimento escolar, é sim. muito importante a gente estar inteiro ali, né? Uhum. Presente inteiro para outra pessoa, tendo uma escuta ativa. Sim, E o celular, ele pode ser uma barreira, né? sim. Isso está acontecendo muito dentro dos lares. Existem pais que ele vai acionar o filho pelo WhatsApp. O filho está lá no quarto, o pai está na sala. Meu filho, o almoço está pronto, a janta está Manda pronto. uma No mensagem. celular, manda uma mensagem. Não vai lá, se desprende. Ô filho, ô pai, mãe, eu preciso de tantos reais hoje para a escola. Tudo pelo celular. Tudo pelo celular, sendo que eles estão dentro de casa. É. Então, o foco do celular está sendo maior do que tudo, em algumas E ocasiões. hoje, quer queira ou não, você faz praticamente tudo no celular, né? Você faz uma compra na farmácia, no supermercado, em qualquer tipo de Uhum. produto, chega e entrega na sua casa. E praticamente você pode passar um dia com o celular ali e achar, né? E ainda E falta tempo para você resolver alguma coisa, porque aquilo ela já te tomou tanto tempo e fica sempre alguma coisa para depois. Isso traz também prejuízo aos jovens, por quê? Eles não conseguem concentrar, a gente tem uma memória de longo prazo, onde tem um aprendizado. O que que acontece com o jovem? Essa memória tem que ser revisada, tem uma prova, tem um exercício, ele tem que escrever, ele tem que reler. Ele não consegue mais fazer isso. as pessoas já não estão escrevendo igual Não, as antes. pessoas não socializam, E hoje às está vezes nem tendo muito lendo prejuízo. um livro ou no papel, que é diferente, né? Sim. Ler na tela e ler o Sim, o impresso. físico, né, o livro físico. As pessoas não conseguem mais fazer uma leitura, não conhece alguns adolescentes, não conhece ponto, vírgula, É algumas uma coisa que eu pontuações. vejo, Rosilene, essa geração, tudo fica muito imediatista. Então, às vezes, não tem paciência de ler capítulos de livros, Sim, porque tudo é muito instantâneo, né? O TikTok, o Reels. Então, são linguagens muito, assim, instantâneas, sim, mais rasas, sem profundidade. sim. E se você não dosar isso com outros elementos, por exemplo, a leitura de um livro, uma boa conversa, seja no ambiente familiar, Sim. né? Aquelas Um antigas diálogo, situações né? onde a família se reunia para bater um Uhum. papo, Um sem a ambiente. televisão. A televisão já tinha um pouco disso, mas Sim. as redes sociais e a tela do celular levou isso para outro patamar, né? Hoje em dia os jovens estão com dificuldade de socializar. E eles socializam muito bem no celular. Tirou o Só que celular, quando chega perto, não sei conversar, não sei dialogar, não sei iniciar um diálogo. você tem verificado isso. É o prejuízo. Muitos na minha clínica com Seria dificuldade o de caso de você socialização. dizer em perda de habilidades sociais Sim, ou não imensamente. desenvolvimento, né? Ele não vai se desenvolver o necessário que ele precisa. A rede social não traz um desenvolvimento nele ali, físico, porque ele não está físico, ele está online. É. Né? E isso que traz aqui o prejuízo, que a pessoa não sabe como o outro está do outro lado, você não entende mais as emoções do outro. Né? Você vê o que você, alguém deixa você ver. Eu vejo que depois da pandemia, esse uso de tela, acentuou muito, né? Sim. E por causa disso mesmo, a gente viu vários sinais relacionados à saúde mental, né? Uhum. Vários Sinais, sintomas que eles sintomas. estão, e sim, muitos sintomas que os jovens estão trazendo, que é ansiedade. Às vezes alguns chegam na minha clínica e falam, eu não sei por que eu estou sempre trêmulo, nervoso, agitado, eu não consigo ouvir mais. Eu não sei falar e não consigo ouvir. Olha que coisa extrema para o ser humano. Você não conseguir ouvir o outro, não dar um tempo do outro te responder, porque é tão rápido aqui, online, né? Então o outro tem que ser rápido também. Então gera transtornos de ansiedade gravíssimos, né? Depressão, porque eu me comparo com o outro, mas às vezes eu nunca vou conseguir ser o outro. As tais Então comparações irreais, né? eu vou começar a me sentir mal com isso. E se a solução é o uso equilibrado, é, planejar horários de uso, o que você recomenda? Excelente. A gente constrói algumas técnicas e alguns exercícios para as pessoas fazerem em casa. Isso é muito legal.
Quando você tem é um adolescente, tem algum prejuízo nos estudos, porque ele fica o tempo todo ali na rede social. O que seria o ideal? Coloca para despertar o celular. Eu vou ficar 30 Hum. minutos vendo ali, Um lembrete, né? tocou, eu sei que eu tenho que ficar 25 minutos, fazer um estudo, fazer uma leitura, descansa 5 minutos. Eu trabalho muito na clínica, não sei se você já ouviu falar, naquela técnica Pomodoro. Ah, já ouvi falar assim. Usa-se muito em várias Ela é áreas. ótima para os Ela é estudos também, ótima. né? Sim, é um italiano que criou, porque os estudos dele estavam prejudicados. Então, o que que você pode fazer? 25 minutos de estudos, 5 minutos de descanso. Então, eu acho que vai ajudar muito a pessoa. Introduzir pequenas pausas, né? Vai concentrando ali, descansa um pouquinho a mente, porque o cérebro também precisa de E por descanso. falar em descanso, alguns falam de detox digital, de periodicamente você Uhum. fazer um detox digital. O que É que mu- você pensa sobre eu isso? acho que, a princípio, se a pessoa já está com um vício naquela rede social, isso pode trazer um prejuízo para ela a princípio. Por quê? Você tira dela aquele objeto que a viciou, ela vai ter alguns prejuízos igual o vício de álcool. Nervosismo? Tremura, fissura, muito nervosismo. Então, vai aos poucos. Olha, hoje você vai ficar 1 hora sem, amanhã 2, e assim vai aumentando Para evitar uma gradativamente. ruptura. Uma ruptura drástica, né? E muitas pessoas hoje têm falado em valorizar mais o momento presente, as experiências reais. Por exemplo, Sim. você está num restaurante, preocupar-se mais em estar no restaurante, em estar com a outra pessoa que está com você ali, estar no ambiente de verdade, sem se preocupar com o celular, com o que está na rede Uhum. social, com quem fez o quê. E é como se fosse, tem até um pouco de de estar presente, essa ideia de estar presente de Sim, verdade, considerando que a tela, ela é um concorrente da sua presença, né, sim. real, autêntica. Então, eu vejo que tem muito isso, por exemplo, nas viagens, vamos registrar o momento? Vamos, mas vamos curtir também aquele pôr do sol, Sim. né? Se fazer presente e sentir o outro presente também. Porque às vezes eu me faço presente aqui, mas o outro não está. Você tem visto que algumas pessoas, às vezes, viajam e a preocupação quase que total ou majoritária é em conseguir a foto ideal, fazer a filmagem ideal. E É às vezes isso mostrar o ideal para o outro. e a pessoa esquece que ela está ali. Sim. Ela não curte o momento. Ela quer fazer aquele momento para que o outro veja e também coloque um positivo no que ela está mostrando. Porque existe o prejuízo de muitas pessoas que eu já tratei de um paciente, tá, adolescente, que ele tinha dificuldades, ele fazia vídeos e quando a pessoa colocava um negativo para ele, ele achava que a vida não valia mais a pena, ele queria morrer. Olha o Tem ponto que chega o emocional de um adolescente. tem casos que chegam a esses Ao extremos, né. extremos, né? Então ele tem que regular esse emocional dele, é necessário. E como que o adolescente hoje, ele pode adquirir mais consciência, mais recurso, para ele Sim. não cair nessas armadilhas? Primeiro ponto, a gente observar a autenticidade. Quem que eu sou? Será que a gente se reconhece quem a gente é? Qual o valor que a gente tem? Ou será que se comparar ao outro, olhar o valor do outro e diminuir o meu é importante? Uhum. Isso é muito importante. Primeiro lugar, a imagem do outro, ela é ideal para mim? Mas por quê? Então, ter esse tipo de comparação, entender o que que você está sentindo naquele momento. O adolescente, ele consegue perceber. Por que que eu olho aquele aquele vídeo daquela determinada pessoa e aquilo eu me sinto tão bem, tão feliz? Porque eu quero imitar ele. E se eu não consigo imitar, o que que isso gera em mim? Por Muitas vezes uma depressão, uma ansiedade, um uma sentimento angústia. ruim, assim, de incapacidade, né, Sim, olha, eu não sirvo para nada. E o adolescente, por si só, a fase, já não é uma fase, assim, que eles têm grande autoestima, né. Sim, porque o adolescente ele é uma fase de imitação. A gente chama como se fosse um papagaio.
Eu vejo que a aceitação do grupo é um elemento que pega Importante para pega muito eles, para eles, né. sim. Se alguém fala: "Olha, o seu sapato hoje não está legal", ele prefere ficar descalço do que usar aquele sapato. Então, a opinião do outro prevalece mais do que a dele. Então, fortalecer o adolescente no emocional dele é muito Eu vejo importante. que é muito difícil um adolescente ir contra a maré ou desagradar o grupo, né. Sim, ser diferente. Ele quer ser diferente, mas sendo igual àquele grupo. Mas é uma coisa interessante se ele Sim, conseguisse desenvolver, né, uma existe. personalidade autêntica. Sim, mas na terapia a gente consegue desenvolver isso nele, porque a gente tem a nossa subjetividade. Então, cada um é de um jeito. Você é de um jeito, Guilherme, eu sou de um jeito. Vocês que estão assistindo são de um jeito. Cada um tem a sua É subjetividade. porque muitas pessoas deixam de ser autênticas Sim, para ter a aprovação do outro, né. agradar o outro E um outro que às vezes nem se importa com você, né. e ser autovalorizado. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito, assim, focadas no egocentrismo, em si mesmas. Às vezes você perde um tempão preocupado com o que o outro vai achar, mas o outro nem está pensando em você, né. Às vezes nem tá te vendo ali, porque tá tão focado na rede social E e, às vezes você e gastando você energia. gastando energia com preocupação que o outro tá pensando de mim. Tem uma frase muito legal que diz assim: se eu não me reconheço em quem eu não sou o outro, eu tenho que me reconhecer. Quem que eu sou? Né? Quais os fatores valorosos que há em mim? Às vezes eu quero buscar também só o que que eu tenho de ruim. Focar no que a pessoa tem de bom é essencial também para a É. autoestima dela. E as redes sociais em si, elas não são necessariamente algo ruim. Não, Quando eu vejo que alguns pais proíbem, e assim, não entrando no mérito de ser a decisão certa ou errada, mas eu acho que mais importante do que proibir é acompanhar. Não sei sim. se você vai concordar com isso. Acompanhar no sentido de perceber que tipo de, de conteúdo Sim. o adolescente, a criança está se interessando mais, oferecer suporte. A orientação ela é fundamental. Hoje em dia, com os pais que trabalham, ficam o dia inteiro fora, não conseguem dar aquela atenção principal aos filhos, o que que é necessário? Pega um final de semana, quando é criança, leva o seu filho num parque, leva o seu filho na praça, para ele correr, para ele extravasar aquela energia. Existem muitos fatores, eu creio que aqui na faculdade, como na escola, todas as escolas têm, né? Os alunos não querem sair da hora do recreio, não querem voltar para a sala. Eu já fui monitor uma época. Então, eles querem ficar ali extravasando a energia, por quê? Não conseguem fazer isso em casa. Então, os papais podem pegar esse filho, tá cansado, tudo, mas é um momento especial com o seu filho também, né? De Sim. estar ali com ele, presente. Existe aquela presença necessária dos pais, às vezes não é muito tempo, mas é um tempo de qualidade. Pode ser pouco. Uma Mas leitura de um livro. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente tinha aquele período de leitura. À noite eu lia uns trechos de histórias para eles. Ah, amanhã eu leio outro. meia hora pode fazer toda a diferença, né? Toda dife 15 minutos. Meu filho, como é que passou o seu dia? Senta do lado da cama do seu filho, interage com ele. Isso faz toda a diferença. E para os adolescentes que já têm aquela forma, não sou criança, não sou adulto, né? Eu tô ali na busca do que eu sou. Meu filho, como que foi o seu dia? Como que você está? Precisa de ajuda? O pai não consegue ajudar? Busca terapia, busca ajuda onde possa auxiliar o seu filho com a ciência, né, com a tecnologia boa para ele. É porque a Isso é adolescência importante. ela é uma fase muito difícil. Difícil, ele está numa E, transição e, hormonal muito e eu grande. imagino que a terapia ela vai ser uma ferramenta muito útil. Ela é útil Sim, para todo mundo, né? sim, É, mas especialmente um adolescente que está às vezes fragilizado, sim, com identidade, com autoestima, sim. isso Às vezes ele tem questões familiares, culturais, ele não consegue interagir dentro de casa. Busca terapia, vai te auxiliar, vai ajudar ele a entender o que ele está sentindo e passar por aquilo com mais força.
né? Mais recursos, Mas né? recursos emocionais, psicológicos, isso é muito importante. Na TCC mesmo vocês falam em psicoeducação, né? Sim, a gente trabalha com a psicoeducação, porque a gente trabalha em terapia cognitivo-comportamental, os nossos pensamentos lideram as nossas emoções, que lidera as nossas atitudes. E muitas vezes as emoções lideram os comportamentos. Então, eu tenho uma sensação ruim, o que que vai acontecer? Eu estou com raiva de um coleguinha na escola, adolescente. Aquela emoção vai me dar vontade do quê? Eu estou com vontade de bater nele. Mas aquela atitude, se é trabalhado numa terapia, por que você está sentindo isso? O que está acontecendo com você? O que que ele está fazendo com você até inconsciente que você não entendeu ainda? É. Isso auxilia ele. E na área adulta também. A pessoa está com problema no serviço, mas eu não sei lidar, eu não consigo cumprir meus horários, meus tempos, meus relatórios. O que que eu vou fazer? Busque a terapia. E vai achar junto com você uma solução para você ter mais qualidade de vida. Muitas escolas, Rosilene, têm trabalhado educação emocional. Inclusive a própria BNCC, ela hoje, Sim, né, sugere que isso, né, que tenha esse sim. componente no currículo. E de fato é muito importante mesmo, né? E na Escola do Futuro mesmo nós temos um programa que começa desde a educação infantil, os primeiros anos ali, e vai até o ensino médio. Bom, Termina com um projeto que chama Projeto de Vida. E muitos desses temas são trabalhados, uhum, inclusive com psicólogos, né? que legal. E para tentar justamente instrumentalizar os jovens, as Sim, crianças, com essa consciência, né? De que como lidar, reconhecer, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, sim. emoções. Isso é muito legal, isso é um suporte que vocês estão dando para eles. Porque às vezes não tem esse suporte familiar. Então eles conseguem achar uma base de um Uhum. suporte onde eles vão agir com o emocional deles equilibrado, isso faz toda a diferença. Agora, muitos casos, quando se torna, a situação se torna mais vamos dizer assim, precisa de uma atenção maior, Uhum, aí realmente a própria escola recomenda que a família busque uma terapia, por exemplo, sim, é para muito bom. auxiliar, né? Porque quando o adolescente ou jovem, até criança, está acontecendo muito com criança. O emocional da criança está ficando desestabilizado. Às vezes a criança, você vai conseguir fazer uma terapia com ela, só que aquilo não está mais dando conta, só a terapia. Às vezes precisa de uma medicação. Às vezes precisa buscar um psiquiatra. Por quê? Angústia, tristeza, conforme você é como se você esticasse um elástico o tempo todo. Uma hora aquele elástico fica frouxo. Então, é as conexões que a gente tem do nosso fisiológico. Você fica o tempo todo bombardeando o seu corpo com adrenalina. O que vai acontecer? Uma hora você não vai aguentar. Então, às vezes, uma medicação é fundamental também para Eu vejo auxiliar. que tem muita resistência, assim, muito Tem, preconceito, né? sim. Eh, acho que a termo é psicofobia É, e também com remédio. sim, sim. Mas às vezes eles têm um efeito positivo, né, no paciente. E geralmente tem muito efeito positivo. E o que que acontece com É. ele? Ele fica bem. Aí, no momento que ele fica bem, ele fala: Nossa, como essa medicação me fez bem. Eu vejo que no nosso setor de educação, entre pedagogos, entre estudiosos da educação, é feita uma crítica muito grande sobre Ritalina, sobre não sei o quê. Uhum. Como é claro que o uso indiscriminado, sem contexto, sem propósito, seria, É prejudicial. prejudicial. Mas a gente não pode generalizar isso para dizer que em situação nenhuma o Você vai remédio teria utilizar. uma utilidade, né? É igual, Guilherme, quando a gente fala, você quebra um braço, do que você precisa? Imobilizar o braço, Um né? ortopedista? Engessar. Você não vai pegar um clínico só e cuidar do seu braço quebrado. Você vai no especialista. Quando você está com algum problema na mente, no cérebro, as conexões do cérebro, você vai buscar quem? Um psiquiatra e um psicólogo. Os especialistas em Os saúde mental, né? especialistas nessa área. É porque o cérebro ele adoece, assim como o fígado, o Sim, estômago, o coração, né? e é uma parte A gente fundamental. tem esse preconceito, né? Ninguém tem vergonha de falar, eu estou fazendo um tratamento para o estômago, É, que eu eu estou tô com com a gastrite. gastrite. Você não tem constrangimento de falar, Não, mas você é. falar que eu estou com um tratamento para depressão ou para ansiedade, eu fico, Você tá louco.
Ele É, já estereotipia você como você é maluco, né? Você está isso. E usando do as pessoas têm psiquiatra. muito receio Tem disso, muito. né? Então, isso tem que ser desmistificado. A gente ensinar psicoeducação desde a infância é importante. Os meus pacientes, eu faço a psicoeducação com os pais, sempre com devolutivas, para os pais estarem aprendendo a lidar também com a situação dos filhos. Isso é muito importante. Perfeito. E eu percebo que os pais se preocupam muito com essa questão da rede social. Sim. Talvez se você fosse olhar quais, entre as principais preocupações hoje dos pais, é isso. O menino está ali no quarto. Antigamente, você pensava ele está ali no quarto jogando videogame, Sim. mas na rede social hoje, não necessariamente é um ambiente seguro, né? Em um Você clique tá, você você, está. você tem risco de ser alvo de um pedófilo, Sim. de um criminoso, de um assediador, de Iniciar a bullying, né? Bullying. pornografia, né? Exatamente. Então, o quarto não é um lugar necessariamente seguro hoje, Sim. né? Mas olha como é interessante. Nenhuma sala. Existe adolescentes que eles olham pornografia sentados no sofá com os pais, É mesmo? sim. E os pais estão tão Que intertido não com percebem. a rede social deles também, que eles não percebem o que está acontecendo com o filho. Aí Nossa, quando eles veem um prejuízo, aí já está avançado, já né? está muito avançado. Aí vai ter um tratamento mais longo ainda. É, você falou em pornografia, a gente sabe Sim, hoje, né? E é importante conscientizar, a pornografia ela exerce um efeito deletério pro ser humano, para a psique humana, sim. que independente de idade, hoje os Sim. profissionais de saúde têm alertado muito para isso, né? É um dos vícios, né? É um dos transtornos do excesso. Pornografia é um dos transtornos. E ela prejudica, inclusive, os relacionamentos, né? Sim, demais. A comparação ali é muito grande, então atrapalha os relacionamentos. Cria-se visões distorcidas. Sim, a imagem, né? A imagem da mentira que a pessoa vai tentar alcançar aquilo e nunca vai conseguir. Verdade. E, por fim, o que que você recomenda, né, para os pais de hoje que estão nos assistindo, ou mesmo para um adolescente que está aqui acompanhando com a gente, o que que você daria de conselho para essas pessoas, para os pais, para os adolescentes, em relação às redes sociais? Sim, muito interessante. Para os pais que usam redes sociais para entreter os filhos, para ele poder descansar também. Tire tempo de qualidade com seus filhos. Isso é fundamental. Não precisa ser horas. Minutos que você tira ali é fundamental ficar marcado no seu filho. Uma conversa, um diálogo, uma leitura de uma historinha, perguntar como ele está, ouvir ele sem crítica. Deixa ele falar também, tenta entender. Se você não consegue ajudá-lo, temos terapia para ajudar ele. Né? Para adolescentes, não se compare. A imagem que vocês vê na rede social, ela pode ser distorcida, né? Essas pessoas famosas que você vê, ela só vai mostrar o que elas querem. Então tente se encontrar quem você é, qual o valor que você tem. Busque o seu valor, o seu alto valor. Você tem uma beleza diferenciada, você é subjetivo. Então você tem algo especial criado em você. Então use isso que você tem. Não consegue ajuda dos pais ou da sociedade, está se achando diferente, vem para terapia. Vamos te ajudar, vamos te auxiliar, vamos te ensinar a lidar com isso. Tem jeito, tá? Para Tem psicologia solução, tem né? solução. E para os adultos, tá com prejuízo no casamento? Faça terapia de casais. Não vai separando de qualquer forma. Tenta Sem antes entender, tentar, sem né? tentar mais uma vez e tentar da forma correta. Não consegue, não é o problema relacionamento, problema no serviço. O que está te impedindo, te bloqueando, te deixando ansioso? O que está te afetando os seus colegas que estão junto com você? Você não consegue dar conta do seu trabalho, entregar relatórios, fazer a sua função? Busque ajuda, tem ajuda para isso também. Nós estamos aqui para ajudar no que vocês precisam na parte emocional, na parte cognitiva e na parte comportamental. Perfeito. Rosilene, muito obrigado por participar com a gente Eu que esse agradeço. episódio de Foco e Propósito.
E é muito bom saber, né, a importância que tem a psicologia, eh, a gente aqui da Faculdade do Futuro, da Escola do Futuro, a gente fica muito orgulhoso de vocês, né, que formaram aqui conosco e estão hoje fazendo a diferença Sim. na sociedade. Eu Então, também muito fico obrigado feliz. Muito por estar aqui com obrigada. a gente. Obrigado, Guilherme. É uma honra, viu? Esse local aqui trouxe muita alegria para mim. Eu amo essa faculdade. Eu queria só deixar uma frase para vocês pensarem em casa que diz: a comparação é como um ladrão, dá alegria. A autenticidade é como um caminho de volta a si mesmo e à sua casa interna. Então, o que que vocês estão esperando para buscar o seu caminho de autenticidade para vocês mesmos? Que meu muito Maravilha. obrigada. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada.